Querido, eu sou o presbítero Edson Flávio e estou começando o programa Cheio do Espírito Santo. Programa de final de ano, daqui a pouquinho tem uma programação mais especial ainda, mas hoje eu quero falar de um tema muito importante. Eu quero falar como obter vitórias em tempos difíceis. Esse é o tema da mensagem que eu tenho para você hoje e essa mensagem está baseada no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Eu poderia falar antes, no capítulo 1, capítulo 2, poderia falar no capítulo 1, quando o rei Nabucodonosor, no seu reinado, no período que Joaquim governava, o rei Nabucodonosor, ele veio à Babilônia, ele veio da Babilônia e ele sitiou e ele conquistou Jerusalém. E quando ele conquista Jerusalém, nós vamos ver que tudo foi entregue nas suas mãos. Ele pegou o que era de Deus e levou para a sua corte, para o seu reinado, para o Deus que ele servia, que era diferente do Deus de Israel, que era diferente do Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que tem cuidado da nossa vida. E aí nós vamos ver que ele pediu ao rei Aspenaz que trouxesse para ele alguns jovens bonitos, jovens que tinham algumas características muito especiais, jovens de linhagem real, jovens que não tinham defeito algum, jovens que tinham boa aparência e que eram instruídos, eram entendidos, e esses jovens tinham muitas habilidades. E o rei Nabucodonosor pede para levar esses jovens para ele, para o reinado dele, para ali durante um período de 3 anos, ele ser alimentado com os manjares que ele ofereceria, ele ser mudado a cultura daqueles jovens para servir o rei Nabucodonosor. Nós encontramos entre esses jovens, um deles, a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E nós vamos ver 3 outros jovens que tiveram seus nomes até mesmo mudados. E hoje a Bíblia nos mostra esses 3 jovens, um por nome Sadraque, outro por nome Mesaque e outro por nome Abdenego. E esses jovens estavam naquele reinado. Daniel tinha o dom de revelação, de visões, né? E os outros jovens eram entendidos em leis, eram jovens muito cultos, muito conhecedores da própria palavra de Deus. Eles tinham uma cultura cristã, vamos dizer assim, formada, arraigada, guardada no seu coração. E o reinado de Nabucodonosor, então, tenta mudar a característica desses jovens. Num determinado período, nós vamos chegar no capítulo 3 aqui de Daniel, nós vamos encontrar o rei Nabucodonosor mandando fazer uma estátua de ouro, né, alta, uma estátua muito alta, uma estátua muito portentosa, uma estátua que era visível, à distância você veria aquela estátua. E o rei Nabucodonosor então resolve que todos daquela região, daquela localidade, deveriam se curvar debaixo ou diante daquela estátua, deveriam adorar a estátua do rei Nabucodonosor. E nós vamos encontrar algo interessante acontecendo aqui. Nabucodonosor manda reunir os príncipes, manda reunir os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que eles viessem à consagração daquela estátua. E quando chegassem à consagração da estátua, ele conseguiu trazer todas aquelas lideranças, e agora nós vamos trazer para os dias de hoje, conseguiu trazer todos aqueles líderes. Olha, interessante que eu vou dizer, como ter vitórias em tempos difíceis. Ele mandou trazer todos os líderes para a consagração da estátua que ele mandou fazer para ele mesmo. Ele queria ser o alvo da adoração. Nabucodonosor queria ser o centro da adoração. E a Bíblia diz que toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus. E nós não podemos adorar outros deuses. E o que acontece então? Ele chega, traz todos aqueles homens, todos aqueles líderes, e aqueles líderes vêm. Então reuniu Nabucodonosor todos os príncipes, prefeitos, governadores, reuniu todo mundo para adorar a estátua que ele tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz e dizia: ordena-vos, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorarei a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Reuniu todas as lideranças, reuniu todas as autoridades, juízes, todos lá. E agora o arauto toca, o arauto em alta voz fala: olha, quando tocar esses sons, esses instrumentos, vocês todos agora que já estão aqui, vão adorar a estátua do rei Nabucodonosor.
E olha que coisa interessante, e qualquer um que não se prostrasse, qualquer um que rejeitasse adorar, seria lançado na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. Isso está no livro de Daniel, capítulo de número 3. Mas olha só o que aconteceu, quando fez essa ameaça, porque eu quero falar uma coisa para você, o inimigo é ameaçador. O inimigo às vezes nos ameaça você, a sua família, não é? Ele quer fazer com que você recue quando você está buscando a Deus. Ele quer fazer que você recue quando você está adorando ao Senhor, quando você está buscando mudar a sua vida, quando você está buscando consertar a sua vida diante de Deus, vem as ameaças do inimigo, cujo papel, a Bíblia diz, é para roubar, matar e destruir. A sociedade brasileira passa num momento difícil. Nosso Brasil, o mundo inteiro, é ameaças de todos os lados, ameaças terroristas, ameaças de bombas, lideranças políticas, lideranças de grandes nações. Vem a mídia aproveitando as redes sociais, aproveitando a grande mídia para dizer, olha, eu sou forte e vou destruir você. O Estado Islâmico, os terroristas mandam ameaças, até mesmo o Brasil, que vai sediar as Olimpíadas em 2016. Ou seja, nós precisamos de tantas coisas, de saúde, de educação, e agora até mesmo por conta de ameaças de bomba, ameaças de terrorismo, vai ter que se gastar mais dinheiro para poder dar mais segurança até mesmo aos atletas e aos participantes das Olimpíadas. Nada contra isso, é importante, mas para você ver como que o medo atinge todas as áreas. O medo faz com que as pessoas comprem arma e se armem nas suas casas. O medo faz com que as pessoas comprem mais arsenais de guerra. A França agora deve estar adquirindo uma quantidade imensa de mísseis, uma quantidade imensa de morteiros, uma quantidade imensa de combustível, uma quantidade imensa de pessoas envolvidas no bombardeio à Síria. Agora os Estados Unidos dizem que vão bombardear a Síria. Então, com isso, certamente a indústria armamentista vai ganhar muito dinheiro, porque é um ambiente de insegurança. E o ambiente de insegurança faz com que muitos até mesmo se rendam. Então nós vamos encontrar aqui nesse texto bíblico, quando Nabucodonosor manda trazer os líderes, trazer os governadores, trazer os prefeitos para a sua presença, para curvarem-se diante da sua estátua, o arauto então toca os instrumentos e agora ele manda avisar que quem não se curvasse iria ser lançado numa fornalha de fogo ardente. E olha o que acontece, meus queridos telespectadores, vocês a quem nós amamos muito, que tem nos dado uma audiência esplêndida, uma audiência maravilhosa, tem assistido pelo YouTube, tem chamado as pessoas para assistir a mensagem que o presbítero Edson Flávio traz para você todos os dias aqui nesta TV. Você encontra então, quando ele ameaça lançar no fogo todos aqueles que não se curvassem, olha o que acontece. A Bíblia diz, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos e nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha que situação complexa. E nós podemos transportar isso para um mundo que nós vivemos de violência, um mundo que nós vivemos difícil, um mundo que nós vivemos que muitos cristãos têm tentado obter vitória, até mesmo nos países da janela 1040, onde é proibida a pregação do evangelho, tem pessoas lá que não negam a Jesus, que não negam a Deus, mesmo que paguem um preço alto, não têm negado o nome do Senhor. E existem muitas pessoas que têm se curvado diante da estátua de Nabucodonosor, pessoas que têm se curvado diante da corrupção, pessoas que têm se curvado diante da bebida, pessoas que têm se curvado diante da droga, pessoas que têm se curvado diante da mentira, pessoas que têm se curvado diante do adultério, pessoas que têm se curvado diante da traição. É marido traindo esposa, é esposa traindo marido, é filho mentindo para pai, é pai mentindo para filho, é pai matando pai, é filho matando pai, é pai matando mãe, é pai agredindo a esposa agredindo o marido. É um mundo de estátuas que foram construídas pelo inimigo e as pessoas têm se curvado diante destas estátuas. A estátua da mentira, a estátua do medo, a estátua da corrupção, a estátua da fornicação, a estátua do adultério, a estátua do lesbianismo, a estátua do homossexualismo. Todas essas coisas têm sido levantadas e a sociedade tem se curvado diante destas estátuas. A sociedade
têm se curvado diante dos Nabucodonosores dos tempos atuais, dos tempos modernos. Dos tempos em que aquilo que o homem quer, que o homem deseja, que a pessoa deseja é mais importante do que o que Deus deseja para a sua própria vida. A prova disso é que o Congresso Nacional tem se rendido à estátua de Nabucodonosor, os deputados federais têm se rendido, os governadores têm se rendido, a presidência da República tem se rendido, ministros têm se rendido, senadores têm se rendido, juízes têm se rendidos à estátua de Nabucodonosor. Você vai ver na história do Brasil, você vai ver senadores se corrompendo, você vai ver deputados federais se corrompendo, você vai ver governadores se convertendo e também se convencendo de que é melhor estar do lado da estátua de Nabucodonosor. Melhor seria se converter ao Senhor nosso Deus, melhor seria andar em obediência a Deus, mas não. A desobediência traz algumas facilidades. A desobediência atinge o prazer da alma. A desobediência satisfaz, o pecado satisfaz. Eva ficou satisfeita no paraíso até que foi colocado em face o seu erro. Ela ficou satisfeita no primeiro momento. E aí nós vamos encontrar esse rei Nabucodonosor, fica sabendo, porque uma coisa é certa: Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles se recusaram. Olha o que aconteceram. Os próximos a Nabucodonosor chamaram o rei Nabucodonosor e falaram: olha, rei, o senhor vive eternamente. E vou dizer, tem pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada e ainda tem um monte de gente bajulando, um monte de gente junto, um monte de gente atrás, um monte de gente dando tapinha nas costas, um monte de gente ajudando a pessoa que está no erro. Nabucodonosor estava errado. Nabucodonosor tinha mandado uma estátua, tinha construído uma estátua para que as pessoas se curvassem diante dele, quando na verdade deveriam se prostrar diante de um Deus verdadeiro. Mas não, Nabucodonosor estava ali, a estátua pronta, e os próximos a Nabucodonosor chamam Nabucodonosor e falam: seu rei vive eternamente. Ou seja, chega e dá uma bajulada no rei Nabucodonosor e diz: ah, rei, o senhor é o melhor, o senhor é o bom, ah, mas o senhor é senador, o senhor está envolvido em corrupção, mas o senhor é maravilhoso, eu te amo a si mesmo, eu gosto do senhor a si mesmo. Não. Sadraque, Mesaque e Abdenego tomam uma posição que Daniel já havia tomado quando disse que não se curvaria diante da estátua de Nabucodonosor, que não se curvaria não se contaminaria com os manjares do rei. E olha o que acontece aqui. Eles chegam para Nabucodonosor, os próximos dele, os auxiliares dele, falam: rei Nabucodonosor, eu tenho uma fofoca para te fazer. Naquele tempo já tinha fofoqueiro, já tinha intrigueiro, mexeriqueiro, gente que gosta de falar da vida dos outros, gente que gosta de falar mal dos outros. As pessoas não falam muito bem dos outros. A pessoa às vezes conquista muitas vitórias e aquela vitória a pessoa conta numa palavra rápida. Agora, quando a pessoa sofre uma derrota, conta para todo mundo. Prazer em contar a desgraça dos outros. E olha o que aconteceu. Eles chegam para Nabucodonosor e falam: olha, rei, o senhor fez um decreto, baixou um decreto para que todas as pessoas, quando tocasse o som da buzina, do saltério, todas as pessoas deveriam se curvar debaixo ou diante da estátua do Nabucodonosor, da sua estátua. A sua estátua linda, a sua estátua maravilhosa. Todos deveriam se curvar. Mas eu estou sabendo, e nós ficamos sabendo, que qualquer um que não se prostrasse, como um decreto, e o rei não voltava atrás no seu decreto. E há um decreto que as pessoas que não se curvassem teriam que ser lançadas na fornalha de fogo. E nós estamos sabendo que tem uns camaradas aí, tá? Tem uns camaradas aí, alguns caldeus, algumas pessoas aí que não estão se curvando. São três. Aqueles lá da província da Babilônia, que o Senhor mandou trazer. Aqueles que eram inteligentes, aqueles que eram bonitos, bons de aparência, aqueles que eram sábios, entendidos na lei. E está tocando a buzina aí, está tocando a corneta, o arauto está apregoando, nós ameaçamos que iria ser lançado na fornalha de fogo aqueles que não se curvassem, mas ele lá não quer obedecer o senhor não, rei. E o senhor baixou um decreto. Todo mundo já veio o governador, já veio o oficial, já veio o prefeito, já veio as autoridades, já vieram os juízes, já vieram todos os oficiais da província, todos já se curvaram, mas tem 3 lá que não querem se curvar. Estou te falando, rei, dá um jeito nele. O senhor baixou um decreto
E eles estão desobedecendo. O rei Nabucodonosor, então, a Bíblia diz que ele se enche de furor e manda chamar a Sadraque, a Mesaque e a Abdenego. Está lá no capítulo de número 3, versículo de número 13. E a Bíblia diz: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer. Veja bem, não convidou não, mandou trazer. Certamente a força. Traz eles aqui para mim. E eles são levados até a presença de Nabucodonosor. E os 3 homens foram levados até ele. O rei chegou, certamente sentado no seu trono, com seus asseclas em volta, com toda aquela estrutura que a gente vê nos filmes antigos. E o rei certamente toma uma posição, uma postura altiva, cheio de arrogância, cheio de prepotência, porque a arrogância, a prepotência, a soberba é tudo característica do inimigo. Portanto, se você tem essas características, liberte-se disso. Não seja arrogante, porque a Bíblia diz, não seja soberbo, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, ou seja, quem é soberbo vai arruinar-se. Seja humilde, humilhe-se debaixo das poderosas mãos de Deus. Não estou falando que você não tem que ter posição, mas você não precisa se achar melhor do que ninguém. O rei Nabucodonosor se achava tão importante que mandou construir uma estátua. Ou seja, Nabucodonosor já estava mostrando ali a sua soberba, a sua altivez. E a gente vai ver o fim que ele teve. E você também poderá ter esse fim se não descer do pedestal. Seja humilde. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. É Deus que nos exalta, é Deus que nos abençoa, é Deus que faz ter o que você tem, é Deus que te dá saúde, é Deus que cuida da sua vida. E olha o que acontece: Sadraque, Mesaque e Abdenego então são trazidos diante da presença do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou cheio de arrogância: olha, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é de propósito que vocês estão se recusando e não querem servir aos meus deuses e nem adorar a estátua de ouro que eu levantei? Nabucodonosor olha nos olhos daqueles 3 homens. Fala: é de propósito que vocês estão fazendo isso? Quem vocês estão pensando que vocês são? Quem manda aqui sou eu. O rei Nabucodonosor deve ter dito ou pensado num contexto mais amplo. Eu mandei tocar os instrumentos e eu mandei os governadores, os prefeitos, os juízes, todos os oficiais, eu mandei se curvar diante da minha estátua. E por que Sadraque, Mesaque e Abdenego? Por que vocês não vão fazer isso? Certamente enfurecido, disse Nabucodonosor. Nabucodonosor olha para ele mais uma vez e fala assim: agora é o seguinte, eu vou dar mais uma chance para você. Está lá no versículo 15 do capítulo 3 de Daniel. Vou dar mais uma chance para vocês. Agora é o seguinte: estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e toda espécie de música para vos prostrardes e adorar as estátuas que fiz? Bom é. Então ele estava falando: olha, vou tocar de novo, vou dar outra oportunidade, mas, olha a ameaça, mas se vocês não adorarem, vocês serão lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo. E o mais, ele diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que atitude soberba de Nabucodonosor. Ameaça. Eu vou mandar tocar novamente. Vou dar essa chance para vocês me adorarem, Nabucodonosor dizendo. Vou dar esta chance para você, mas vou dar mais uma oportunidade para você adorar a bebida. Eu vou dar mais uma oportunidade para você adorar o alcoolismo. Eu vou dar mais uma oportunidade para você adorar o crack. Eu vou dar mais uma oportunidade para você adorar a maconha. Eu vou dar mais uma oportunidade para você adorar o LSD. Eu vou dar uma oportunidade para você adorar o êxtase. Eu vou dar a oportunidade para você adorar todos os tipos de drogas e todos os tipos de coisas que são contrárias à vontade de Deus. O diabo, o inimigo, abre sempre mais uma oportunidade para tentar te derrubar, para tentar te laçar. O Salmo 142 da Bíblia diz: no caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Existe um inimigo que está armando um laço contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra a sua família.
O inimigo tenta preparar um laço para te laçar, para te derrubar, para tirar a sua felicidade, para tirar a sua alegria. E olha o que Nabucodonosor fala: olha, então eu vou dar mais uma chance. E se vocês não fizerem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. E aí eu quero ver esse deusinho de você. Esse deusinho que você serve. O inimigo tenta muitas das vezes diminuir o Deus que nós servimos. Tenta diminuir o Deus que nós servimos nesta nação. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos, a igreja do Senhor, há muito tem tentado falar para a sociedade que nós precisamos da presença de Deus no Congresso Nacional, que nós precisamos da presença de Deus nos ministérios, nós precisamos da presença de Deus nas casas, nos juizados, nós precisamos de Deus em todos os lugares da nossa nação. Estão tentando tirar Deus, estão tentando conduzir a sua vida do jeito que querem, estão tentando tirar Deus. Mas ainda existem pessoas que têm o mesmo espírito excelente de Sadraque, Mesaque e Abdenego, têm o mesmo conhecimento que eles tinham, têm a mesma vivência com Deus, experiência com Deus que eles tinham. É por isso que essa nação não vai sucumbir, é por isso que muitas leis não vão passar, é por isso que muitas coisas não vão ser mudadas, é por isso que a família não vai ser destruída, porque existe um Deus e existe um povo que serve esse Deus, que clama esse Deus, que busca esse Deus, que adora esse Deus poderoso, Deus verdadeiro, Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E a Bíblia diz que ele fala: então eu quero ver se esse Deus que vocês servem poderá livrar vocês. Aí Nabucodonosor abriu uma brechazinha, abriu um espaço, e nesse espaço que ele abriu, Sadraque, Mesaque e Abdenego chegam para ele e falam. E Sadraque, Mesaque e Abdenego agora aqui poderia representar a igreja chega e fala: olha, ó rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio, vocês não precisam falar nada sobre isso. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão. O Deus do livramento é o Deus que vai tirar essa nação da crise. O Deus do livramento é o Deus que vai tirar o seu filho da droga. O Deus do livramento é o Deus que vai mudar a história do seu casamento. O Deus do livramento é o Deus que vai mudar a história da sua vida. É Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que é Ele que sempre será. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou com o olho arregalado, certamente. E Sadraque, Mesaque e Abdenego continuaram dizendo: e se não, rei, se você não está acreditando no que eu estou te dizendo, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantamos. Pode falar aí para os autores de algumas leis aí que estão tentando destruir a família brasileira. Não nos curvaremos à lei que você escreveu. Pode mandar para o Congresso Nacional, pode mandar para o Senado. O povo de Deus neste país não se curvará às leis que estão tentando fazer aprovar no Congresso Nacional ou aonde quer que seja, nas câmaras municipais que estão tentando também destruir a família. O povo de Deus, a igreja do Senhor, não se curvará a estas leis. Estamos falando para quem está envolvido e cheio do espírito de Nabucodonosor. Não nos curvaremos. Não adianta. Não nos curvaremos diante destas leis. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Olha só, o inimigo ficou furioso, porque há uma ação, mas também há uma reação. E a reação foi a fúria do inimigo. E a fúria do inimigo fez com que Nabucodonosor mudasse o seu aspecto, fizesse a cara dele, que já era carrancudo, já era uma cara feia, né? Cara feia. Sabe por que cara feia? Porque não tinha Deus. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado aformoseia o rosto. Quando você está cheio de Deus, a sua face até mesmo fica bonita. Você fica com um ar leve, não é? Você fica bonito, você fica bonita. Agora, sem Deus, haja maquiagem. Mas com Deus, você fica bela e você fica belo também. Sadraque, Mesaque e Abdenego, então, se rejeitam a curvar-se. Rejeitam a curvar-se. E aí, Nabucodonosor manda trazer os soldados mais fortes para pegar aqueles rapazes
manda atá-los, manda amarrá-los com as suas capas, com as suas roupas, e manda acender e aquecer a fornalha 7 vezes mais, ou seja, aquilo que estava difícil piorou. Tem hora na nossa vida que aquilo que está difícil parece que vai piorar, né? A situação está complicada, mas parece que vai piorar mais ainda. Já está com dívida no cartão de crédito, está cheio de problema, cheio de luta, aí pinta uma enfermidade, aí pinta uma luta maior, parece que a coisa vai ficar mais difícil, aí pinta a crise, pinta o problema, as coisas aumentam o preço. Esse Natal, por exemplo, tem muitas pessoas que vão passar cheio de dívidas, vão passar cheio de problema, talvez sem expectativa de que vai mudar no ano que vem, mas se você colocar a sua fé em Deus, o seu pensamento em Deus, se você confiar no Senhor, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor saúde, se curvar diante desse Deus poderoso e não diante da estátua do desânimo, da estátua da falta de fé, da estátua do suicídio, da estátua do medo, mas se você tiver coragem, se você tiver vontade, se você acreditar nesse Deus, a sua história vai mudar, a situação vai mudar. Possa ser que em Brasília demore a mudar, mas o Deus vai te socorrer na sua casa, a cesta básica vai chegar uma ajuda, vai chegar o alimento, não vai faltar, o seu filho vai ter aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja e aquilo que você pode dar, e a sua história vai mudar. Nabucodonosor então se enche de fúria, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, joga aquele jovem dentro da fornalha de fogo, e quando eles jogam aqueles jovens, antes mesmo daqueles jovens serem jogados, os guardas que estavam segurando eles do lado caíram, que a Bíblia diz: 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O fogo já era para ter consumido a eles antes de chegar na fornalha, mas quem estava do lado deles já caiu e eles foram lançados na fornalha. Então, depois que foram lançados na fornalha, caíram atados lá dentro. No versículo 24, capítulo 3, para terminar, a Bíblia diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? E responderam eles: é verdade, o rei, lançaram. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos e andando, passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. O que eu quero dizer com isso neste programa para você? O inimigo vai ter que largar a sua vida, porque o Deus de Israel, o Deus poderoso, está com você nessa batalha, vai entrar com você nessa luta, você vai ter vitória, você vai sair desse problema, e o inimigo vai ter que tirar a mão, vai ter que reconhecer que só o Senhor é Deus e opera maravilhas. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saem de lá intactos, saem de lá vitoriosos, saem de lá de cabeça erguida. Eu quero desejar a você que você possa virar este ano de cabeça erguida, com problema, com luta, com dificuldade, talvez que vocês tenham passado, mas chame o 4º homem para entrar na fornalha com você, chama esse Deus poderoso para entrar nas suas finanças, chama esse Deus poderoso para entrar na sua casa, chama esse Deus poderoso para entrar na empresa que você trabalha, chama esse Deus poderoso para entrar na sua família, chama esse Deus poderoso para cuidar de você. Não se curve diante da estátua de Nabucodonosor. Senhor Deus, te adoramos por esse programa. Muito obrigado, porque o Senhor tem tirado muitas pessoas da fornalha, tem dado vitória em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Edson Flávio, agradeço a você por sua audiência, já começo a desejar Feliz Natal, próspero Ano Novo para você e a sua família. Até o próximo programa, cheio do Espírito Santo, comigo, presbítero Edson Flávio, à sua disposição. Deus te abençoe. Cheio do Espírito Santo, irmão, balançando na presença do Espírito Santo de Deus.